Olá, hoje estamos começando de uma forma diferente, né? Com a minha marca, ela é atrevida. Foi assim um processo a escolha desse nome, porque inicialmente eu gravei alguns episódios, né, desse momento aqui, desse bate-papo, e ficamos para descobrir que nome seria dado a esse momento. Eu resisti muito a esse nome, mas foi feita uma enquete com as pessoas que me conhecem, e aí esse nome ele ganhou, né? Então ela é atrevida. Bom, eu hoje vim aqui homenagear os meus colegas, as minhas colegas psicólogos e psicólogas, né? Nesse dia que eu acho muito importante, que homenageia esses profissionais que têm um papel muito importante na sociedade, principalmente nos últimos anos, quando enfrentamos aí um processo de pandemia, onde as pessoas precisaram muito de ajuda e de uma escuta qualificada. E como eu sou atrevida, né, eu trouxe uma pessoa que é muito especial para mim, né, mais que especial, eu espero que eu não chore nem me emocione, e se chorar não tem problema, porque esses espaços são para isso mesmo, que é Ana Flávia, minha filha, que também é psicóloga, e em nome dela eu quero homenagear todos esses profissionais, né? E é uma pessoa que eu admiro muito enquanto profissional. Como filha nem se fala, né? Meus filhos são muito admirados por mim. E como profissional, eu admiro muito o percurso dela, a garra dela. Hoje, mãe, também tendo que dividir esse espaço aí profissional também com o cuidar da filha, né, do seu casamento. Então, Ana Flávia, seja bem-vinda a esse espaço. Obrigada. E aí Pega de surpresa agora, hein? Eu quero que você se apresente, né? Assim, para mim é uma honra você estar aqui, a gente poder conversar um pouquinho sobre essa profissão que é belíssima e que você me surpreendeu ao fazer essa escolha, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, se apresente, para a gente poder começar esse bate-papo. Obrigada pelo convite. Queria inclusive dizer que eu estou me sentindo muito à vontade aqui, porque apesar da formalidade da gravação e também informalidade do podcast, para mim estar com você é estar em casa, né? Então, mas de toda forma agradeço aí o convite, mãe. Bom, me apresentando, sou filha de Ana Maria, sou mãe de Liz, né? Liz de 1 ano e 3 meses, dentre tantas funções aí que eu ocupo, esposa, irmã, sou psicóloga clínica há 12 anos, psicóloga clínica aí há 12 anos, e hoje nós temos uma surpresa para você. Uau! Porque eu cheguei aqui para ser entrevistada, mas como a vida nem sempre segue o planejado, e a vida também é cheia de surpresas boas, hoje a entrevistada será ela, a atrevida. Que atrevimento! Hoje o prazer é meu de lhe entrevistar. Que espaço de atrevimento! Meu Deus do céu! Com muito prazer, com muita honra! E aí nós gostaríamos de saber um pouquinho sobre, já que estamos falando aí, vamos falar um pouquinho também sobre o dia do psicólogo, né? Como que se deu a sua escolha profissional pela psicologia? Deixa eu tomar um pouquinho d'água, né? E vamos bater um papo gostoso em relação a isso. Eu digo muito, gente, depois de uma certa idade, a gente tem que ter cuidado com as surpresas, porque às vezes o coração aguenta. Surpreende, né? Então vamos lá. Meu percurso, né, dentro da psicologia, como é que se deu a minha escolha? Interessante que eu sou mineira, né, de origem, e eu cheguei em Natal há muitos e muitos anos, e quando eu estudava, eu gostava muito de desenhar, eu ainda gosto de desenhar, você sabe disso. E desenha muito bem, inclusive. Esse dom eu não herdei. E eu gostava muito de conversar com as minhas bonecas, com as pessoas, eu gostava muito da arte, né? E a psicologia ainda era algo assim muito, digamos assim, muito frágil no sentido enquanto profissão naquela época. 1976, 77, quando eu estava no ensino médio, né? E aí eu terminei o ensino médio, fiz meu primeiro vestibular para arquitetura, porque eu gostava muito de
de desenho e eu tinha pensado em psicologia, mas uma pessoa, né, chegada a mim, eu não vou dizer da minha família, chegou e disse: olha, psicologia não dá dinheiro, você vai se arrepender, faça arquitetura, você desenha bem. E como a maioria dos adolescentes são influenciáveis, né, na época acho que eu tinha 17, 18 anos, então eu não tinha essa noção de mercado, naquela época era muito diferente de hoje. E aí eu fiz para arquitetura, ainda bem que eu não passei. Naquela época tinha um teste pré-vestibular, era uma prova prática para saber se a gente tinha habilidade. E aí eu não passei, né? Então, graças a Deus. E aí o que eu fiz? Eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar numa clínica de psicologia. Eu fui ser secretária numa clínica de psicologia. Ela tá rindo porque ela depois... Um percurso tanto semelhante. Muito parecido. E eu fui trabalhar numa clínica de psicologia onde minha prima era psicóloga, Marlene, e Nilza Molina, que já foi presidente do conselho, foi professora da universidade. Foi uma pessoa que me influenciou muito, né, porque eu admirava muito os psicólogos, Edna, Cândida, os psicólogos que ele trabalhava. E eu comecei a me encantar mais ainda pela profissão, porque eu tive contato com a psicologia ali. Não só no atendimento, mas naquela época elas trabalhavam muito com avaliações. Olha aí de onde vem o meu encanto pela avaliação, né? E eu trabalhei, elas tinham uma loja de testes e eu, nas minhas horas vagas, ao invés de almoçar, eu ficava na loja olhando os testes e lendo livros de psicologia, lendo os testes. Eu ficava encantada, né? E assim, e aí eu fui me encantando cada vez mais. E bem interessante que nesse ano eu trabalhei o ano inteiro, eu não pude fazer cursinho. E aí eu passei no vestibular para psicologia. Para mim isso foi em 1979, final de 79 eu fiz vestibular. Em 1980 eu ingressei na universidade. Passando o nomezinho ali na televisão. Naquela época era assim, no rádio saía primeiro do que na televisão. A gente tinha que esperar todas as listas e uma amiga minha ouviu no rádio, mas eu só acreditei quando eu vi o meu nome na televisão. E assim, para mim foi tudo muito novo, né? Muito fantástico. Meu curso foi maravilhoso. Aqui na Federal, né? Aqui na Federal. E assim, eu tive que sair no meio do curso, eu recebi uma proposta de emprego, por questões de necessidades mesmo, né? Da família, a necessidade financeira. Eu saí, fui trabalhar numa empresa, uma subsidiária da Petrobras, e depois eu retornei para terminar minha faculdade, né? Eu fiz 1 ano e meio, mais ou menos, eu fiquei fora da universidade, eu atrasei, digamos, meu curso. Na verdade, eu não atrasei, eu mudei de turma, mas é uma turma que até hoje, a inicial, né? Nós temos um grupo que até hoje nós nos reunimos. Eu terminei no final de 1986, me formei no início do ano seguinte, 87, e aí foi quando eu engravidei de você, na aula da saudade. Bem interessante isso, né? Eu terminei o meu curso e eu gestei uma psicóloga. Olha que lindo, né? Assim, anos depois a gente vem fazer esse percurso, fazer esse trajeto, essa trajetória. Então, assim, foi muito importante para mim. Eu já terminei a psicologia e foi quando eu ingressei no governo do estado, né? Mas eu entrei como técnico D, eu era administrativa. Como eu tinha acabado de terminar, então me chamaram para trabalhar como psicóloga, pelo menos ter contato com a psicologia, não em atendimento. Mas depois eu fui nomeada como psicóloga. E no meu curso, eu tive alguns períodos de estágio na clínica, né, de Nilza, na época era psicoclínica, e assim, eu tive sempre contato com a psicologia, com o atendimento. Foi muito rico. Minha formação, a teoria junto com a prática, né, foi assim, algo que me enriqueceu muito. E só me fazia cada vez mais encantar. E passei mais de 30 anos no SUS, onde eu tenho um percurso que eu também acho fantástico, de muito aprendizado. E agora vai fazer 6 anos que eu aposentei.
E terminei o meu percurso do SUS, passei por município, passei por gestão, me encantei com o trabalho no envelhecimento. Aqui eu quero fazer um adendo e uma homenagem à minha amiga, colega Sônia Lucena, que me ingressou no campo do envelhecimento. Ela que me chamou para ser diretora na época o CREAI, que é o Centro de Referência de Assistência à Pessoa Idosa da Saúde, e eu me encantei com o envelhecimento. Até então não tinha contato, né, com o processo de envelhecimento dentro da psicologia. E foi muito bom, foi primordial. E logo em seguida, né, eu fui, digamos assim, fazendo uma trajetória pelos campos do envelhecimento, dos direitos, e aqui eu poderia citar várias pessoas importantes que foram importantes para mim, que me ensinaram muito, que me deram grandes oportunidades de conhecer não só a psicologia, mas conhecer os direitos humanos, de conhecer o campo do SUS, o campo do SUAS, o campo da parte social e dos direitos. Aqui eu faço também uma homenagem à minha amiga que não é psicóloga, mas é Thelma Targino, que era na época presidente do Conselho Municipal do Idoso. Foi uma pessoa que me deu grandes oportunidades de aprendizado em relação nesse campo dos direitos humanos, né? Então, assim, foi um percurso muito bonito. Hoje eu vou deixar para você falar do nosso encontro, né, como psicólogas. E aí hoje eu estou em consultório particular, estou aposentada do Estado, mas com muitos projetos. Eu trabalho na Ativo com estimulação cognitiva, e aí eu me encantei pela neuropsicologia quando eu fui trabalhar com envelhecimento, quando eu estive em contato com pessoas com demência, e eu senti a necessidade de fazer uma formação, né, qualificada para poder trabalhar com essas pessoas, e a neuropsicologia realmente me abriu esse campo, esse olhar para o diagnóstico, para trabalhar, né, as pessoas que precisam chegar, digamos assim, a um perfil que possa ajudá-las a encontrar um tratamento mais adequado. Então, hoje eu trabalho com psicoterapia, trabalho com a neuropsicologia, avaliação, estimulação, reabilitação, e não só com pessoas idosas, né, porque aí o nosso campo ele vai se diversificando. Uhum. Mas assim, é um campo rico, né? Já dizia, inclusive, uma professora minha, na época de faculdade, que a própria demanda vai nos escolhendo, né? Exatamente. E na época eu fiquei meio que pensando, refletindo, mas sem entrar em tanta conexão com essa frase. Mas é bem isso mesmo, a demanda ela vai nos escolhendo. É tanto que a minha escolha profissional, gente, eu achava muito interessante, porque quando eu era pequena, o que acontecia com os meus brinquedos, né? Os brinquedos bons. Era a grande maioria, eram poucos que não eram bons, né? Bons no sentido de inteiros, que eram intactos ainda, não eram quebrados. Quando eu não usava mais, levava para o consultório, né? Ia para o consultório de mãe, porque seria utilizado como recurso ali da psicoterapia, da ludoterapia, né? Da psicoterapia infantil. E eu achava o máximo, porque eu fiz, gente, que trabalho legal, né? É muito legal. Eu, enquanto criança, é muito bom esse trabalho, porque você trabalha brincando, era assim que eu imaginava. E aí, quando eu fui crescendo, na época da adolescência e tal, eu comecei logicamente, a maturidade me trouxe isso também, de passar a visualizar de uma forma mais madura, que não era um trabalho apenas como brincadeira, que era o meu olhar enquanto criança que conseguia ver, né? Mas eu comecei a admirar a forma como você interpretava as coisas, pequenas coisas, que pra mim era... eu só não gosto... Eu lembro uma amiga minha dizendo, não, mas eu não gosto de história. E claro que era uma amiga minha que vivia muito lá em casa, a gente batia altos papos. E a senhora sempre dava uma interpretação, não com aquele ar de, é isso, tá achando, né? Mas aquele, olha, pensa nisso, pensa naquilo. Eu fiz, mas gente, ela só não gosta de história, é só isso. E minha mãe, né? Mãe sempre vinha com um olhar mais amplo, mais analítico e tal. E eu, caramba, mas realmente faz sentido, né? E eu passei a admirar muito essa postura. Eu fiz, gente, isso é muito interessante. Eu quero ter esse poder, né? Gente, ela tá falando coisas que eu não imaginava, que eu não sabia, né? Eu realmente tô sendo surpreendida nesse sentido. Mas isso realmente acontecia. E eu ficava pensando, achava super interessante. Sem falar na postura, né? Na postura profissional, assim. Eu achava muito lindo. Acho ainda muito lindo. E aí,
foi daí, eu acho que... foi daí que foi construindo em mim a vontade de... É assim que eu quero ser. Eu acho que, para além da psicologia, o que eu gostaria de ser, eu quero ser igual a ela. Igual não sou, né? Ninguém é igual a ninguém, Ela né? é atrevida, gente. Eu não sou atrevida. Ela é realmente. Eu acho que esse título do podcast combina muito com ela. Eu lembro, hoje em dia, tem 3 semanas mais ou menos, ela me ligou: olha, eu estou aqui com o Beto, o nome do meu canal vai ser Ela é Atrevida, o que é que você acha? Fiz, topo, concordo demais com você. Então, assim, ela realmente é esta mulher. E aí eu passei muito a admirar essa postura. E eu acho que a partir daí veio, sim, você tem total influência aí na minha escolha, mas uma influência muito positiva, né? E aí, escutando o que para mim não é surpresa, escutando a sua escolha aí pela via profissional, como que de fato o nosso processo ele foi semelhante, né? Inicialmente eu fui secretária de mãe, foi meu primeiro trabalho, inclusive de carteira assinada, né? Foi meu primeiro trabalho. Passei 1 ano, que foi no caso no início da faculdade. E ela cumpria horário, gente. Ela ia manhã e tarde, ela ia para a faculdade. Isso. Eu olho pra trás, como é que eu conseguia, hein? Mas eu conseguia e tinha muita energia. A juventude faz isso, né? Isso. Então, passei 1 ano aí sendo secretária, foi justamente no 2º ano de graduação, né? Então, trabalhava manhã e tarde e à noite ia pra faculdade. E aí foi quando, no meu 3º ano de faculdade, justamente tinha 1 ano aí de secretária, a mãe chegou pra mim e fez: quer ser estagiária? Vamos estagiar com a gente? E tinha uma equipe, psicólogo, mãe era a única psicóloga, com terapeutas ocupacionais, que na época já trabalhava com reabilitação cognitiva e estimulação cognitiva com idosos, né? Eu fiz topo, sim. E aí, assim, abriu muitas portas pra mim, a verdade é essa, né? Porque eu me vi enquanto estagiária, ganhando mais do que, inclusive, quando a gente se formou. Eu, enquanto estagiária, já estava ganhando mais do que colegas minhas formadas, né? Então, não somente a nível financeiro, mas também de conhecimento, de demanda. Eu passei, inclusive, como as pessoas sabiam que minha mãe era psicóloga, do meu estágio com o público idoso, eu fiquei conhecida entre as minhas colegas na faculdade como a psicóloga que atendia idoso. Então, passei muito tempo recebendo ligação: Flavinha, você já está atendendo idoso? Tô. Flavinha, está atendendo idoso? Tô. A partir do momento que eu passei a não atender mais, eu fiz: tô, mas não, mas eu sei quem vai lhe ajudar. E aí foi quando eu estava passando o seu contato. Mas, assim, de fato, a minha escolha profissional aí foi por esse percurso, e não é surpresa realmente o quanto que você teve influência positiva nisso, né? Eu fico muito emocionada com isso, você é muito feliz, né? Eu fico muito feliz. E eu lembrei agora de uma frase do seu irmão, meu filho Lucas, que disse uma vez assim pra mim: foi muito fácil para Flavinha, né? Ela teve você, né? Ela fez uma escolha dentro do seu campo profissional, e ele tem razão, sim, né? É muito, eu acho que quando você tem um referencial, quando eu citei pessoas aqui que foram figuras que são referências para mim, isso facilitou o meu percurso. Então, realmente é muito mais fácil quando você tem um referencial que, além disso, envolve o afeto. Sim, né? Com certeza. E aí, agora eu volto, né? Eu vou tomar de volta, vou pegar de volta, né? Segura esse bastão, Eu quero saber o seguinte, Flávia. Tudo bem, começou com essa referência, foi uma surpresa para mim, quando ela foi fazer vestibular na época, ela, tô em fisioterapia e psicologia. Eu não achei que ela fosse realmente fazer escolha por psicologia. Eu tô muito surpresa, né, por essa admiração que ela tá falando, porque eu achava que, pelo contrário, que ela ia dizer assim: não quero essa profissão, né? E na época eu estudava muito psicanálise e, assim, tava muito aguçada, né, nessa coisa analítica, mas foi bom, nós estudamos juntas depois. E eu quero saber como foi para você se desvencilhar, sair desse campo. Eu sou filha de Ana Maria. Você que é a filha da Ana Maria, você, né? Ana Flávia, psicóloga, filha da Ana Maria. Tanto é que hoje, quando a gente caminha pacientes uma para outra, a gente não fala: vou encaminhar para minha filha ou para minha, não. Para Ana Flávia, psicóloga, dou 2, entre o nome dela, entre as psicólogas que eu dou referência, eu dou o nome dela e mais de outras pessoas, né? Para que a pessoa tenha, assim, uma opção de escolha. Mas como foi para você, né? Em que momento você sentiu essa necessidade? Como foi isso de assumir essa identidade
que não era mais, né, a referência Ana Maria? E quando o contato é via WhatsApp, que alguém não me conhece mesmo, né? Então, pede, vim através de um paciente meu que você não pode me atender, porque talvez você tenha uma ligação, o paciente fala sobre a minha pessoa, tá? Aí eu vou realmente passar o contato. Mas quando é alguém, por exemplo, que eu vou lhe encaminhar uma avaliação de um paciente meu, se algum paciente que está ali comigo na sala, eu ainda falo, tá? Que, olha, minha sócia mãe. Então, nesse encaminhamento, eu ainda falo que a senhora é minha mãe. Como que foi o processo, né, do desvincular? Ele foi muito fácil, porque eu acho que não foi um desvincular de separar. Só foi de ir além. De, por exemplo, sou filha de Ana Maria, mas não somente isso. Eu sou mais coisas. Eu sou mais do que isso, né? Lógico que ser filha de Ana Maria já tem uma suma importância aí. Mas não foi uma separação, porque eu acho que eu nunca fiz questão de desmembrar isso. Não mesmo. Mas aí, no percurso da psicologia, eu acho que isso se começou por também, aliás, através da escolha da minha própria abordagem, né? Então, adoro a psicanálise, sempre foi sua abordagem aí base, né? Mas eu acredito que o desvencilhamento, se é assim que a gente pode chamar, acho que começou daí, porque quando eu comecei a estudar psicanálise, eu fiz, gente, eu gostei, mas... Não é minha praia. Não é minha praia. E aí foi quando eu fui para a abordagem centrada na pessoa, que já é uma abordagem mais voltada para o presente, né? Mais voltada para o aqui e agora. E a gente estudava muito juntos, a gente conversava muito sobre isso. Eu lembro que eu tinha muita dúvida sobre psicanálise, e eu lembro, não sei se você se recorda, mãe, mas eu lembro que eu juntei um grupo de amigas minhas da faculdade, fiz, vamos estudar complexo de Édipo, porque eu, filha de Ana Maria, não estou conseguindo repassar o que eu aprendi com o seu complexo de Édipo, né? Então, como que pra mim era um quê de eu gosto, mas está sendo muito difícil de entender e, sinceramente, eu não quero também entender muito porque eu não quero essa abordagem pra mim. Então, eu acho que essa escolha da abordagem já começou eu acho que já foi um pontapé inicial pra mim, para ir me encontrando. Não me separar de você, mas para ir me encontrando dentro dessa área que é tão comum entre nós duas, né? Eu acho isso fundamental, acho saudável, né? É importante, assim, não vou dizer a você que foi tão fácil. Eu lembro quando você disse, não, mas eu não quero mais atender idoso. Eu, como assim? Eu comigo, né? Como assim? Porque a gente começa a ver filho como extensão da gente, né? E assim, ainda mais na mesma profissão, a gente começa a ver como se você tivesse que seguir aquele percurso que eu fiz. Mas foi muito saudável, foi assim, eu acho que estruturante para você e para mim. Nós hoje atendemos na mesma sala, né? Nós temos uma sala em comum. Por isso que quando eu digo que eu encaminho pessoalmente, eu falo minha sócia, mãe. E o nosso nome está lá. E as pessoas olham, faz Ana Maria Araújo, Ana Flávia Araújo. Me perguntaram, né, se era minha irmã. Não é minha mãe. Quando eu falo também, as pessoas falam, é sua filha. Eu sei, ela só tem a carinha assim de criança, mas ela já tem um tempo de formada. Então, assim, porque as pessoas acham assim, não é muito novinha, né? Ela disse, não, mas ela tem um tempo de formada. Porque ela tem a cara de bebê. Para mim, sempre, né? A minha menina. Mas, assim, foi muito estruturante, eu diria, muito saudável, porque eu acho que é a sua identidade. E profissionalmente, eu acho que é similar ao que acontece na vida pessoal, né? É quando os filhos começam a traçar o próprio caminho, né? A fazer o seu próprio percurso de acordo com a sua própria identidade. Os pais, nós pais, mães, nós sentimos, né? Porque a gente queria que fosse assim meio aquilo que a gente traçou, planejou. E aí começam algumas coisas diferentes. Às vezes vai bem diferente, né? Uhum. Às vezes não vai, tá ali por perto, mas é diferente. E tem que ser, não somos a mesma pessoa. E nós vamos construindo novos parceiros. E eu vi o quanto, assim, foi muito bom, né? Foi muito lindo ver seu percurso, porque eu fui vendo você construir novos parceiros, né? Dentro da sua profissão, novos campos, fazer especialização. Terminava uma, começava outra. E foi justamente, eu acho que quando a frase da professora de que a demanda ela vai nos escolhendo, fez sentido para mim, né? Porque quando eu me inseri, né? Quando eu emergi aí no atendimento,
de idosos, foi o quê? Foram uns 9 anos em atendimento a idoso. Não somente a idoso, né? Nesse período eu atendia adolescente, atendia adulto também, mas era uma demanda maior aí de idoso. E aí, quando eu me vi, eu fiz especialização em gerontologia, em neuroreabilitação, né? E aí foi quando, apesar de que eu amo ainda, amo a clientela, adorava atender, escutar também as famílias, atendi bastante tempo atendimento domiciliar, né? Mas sabe aquela coisa que eu vi no meu consultório, qual foi o cenário que eu me vi? O idoso eu tô atendendo domiciliar, porque no que eu me inseri também no atendimento domiciliar, a clientela ficou muito no domiciliar mesmo. Então, o consultório, quando eu olhei, era criança, adolescente e adulto. E aí foi quando eu também fui, apesar de gostar muito, mas eu fui me cansando da rotina mesmo, desgastante do atendimento domiciliar. E aí foi quando eu fiz, meu consultório tá vindo muito adolescente, muito, muito adulto, e aí foi quando eu também fiz a especialização em terapia familiar e de casal, né? E aí foi quando eu cheguei pra mãe, né? Eu fiz, mãe, eu não sei se eu vou continuar atendendo idoso, né? E ela, como assim você não vai atender mais idoso? Eu fiz, assim mesmo. É assim que eu não vou atender mais idoso. Vocês viram que mesmo adulto, né, mesmo adulta, a filha comunica a mãe, né? E como essa relação, ela é eterna, né? Assim, pode ter a profissão ali engajada ou não, mas mesmo como profissional, né? A primeira identidade, o primeiro vínculo é o quê? Mãe e filha, né? É porque era uma comunicação que não era pelo fato de haver uma sociedade, uma parceria profissional. Era uma comunicação ali naquele momento de filha para mãe mesmo. E aí, independente de ser profissional ou não, eu acho que o intuito meu era mãe, né? Não era, ei, colega de profissão, sócia, vem aqui, você não vai mais me encaminhar idoso. Não era nesse sentido, era mais de mãe. Agora eu não vou mais seguir esse rumo aí do atendimento a idoso, né? Embora mesmo atendendo a clientela idosa, a gente se diferenciou aí, né? Quando você pergunta aí do desmembramento, que ao meu ver foi mais um me encontrar mesmo, você fazia muita parte da avaliação, enquanto eu ficava no apoio às famílias, né? Ficava também na estimulação cognitiva, juntamente com os TOs, enfim. Pois é, então assim, e tem uma coisa bem interessante em relação mãe e filha psicóloga, né? Como é que é? Quando elas estão juntas no meio de outras pessoas, é muito engraçado. Porque como a gente tem esse olhar, olha só, nós temos uma rotina de atendimento, né, de clínica muito intenso. Então, quando nós estamos juntos, final de semana, com a família, o marido dela, que é o Bruno, que é uma pessoa que eu adoro, que eu amo muito, mas ele é muito fechado. E quando a gente está brincando, quando a gente está no final de semana, no lazer, ele faz, meu Deus, ficar perto dessas duas, agora haja análise. Nada passa por perto delas se não tem uma análise. E assim, é como se fosse inevitável que o nosso olhar não ultrapassasse o óbvio, né? A gente não enxerga o óbvio. E aí eu acho que hoje você entende por que eu ia além do desejo. Eu não gosto de história, né? Uhum. E eu lembro quem é a sua amiga, e eu disse pra ela assim, e como é pra você lidar com a sua história? A gente fica assim, meio... analisando. Gente, que viagem, né? Sim, que uma coisa tem a ver com a outra, né? Hoje eu entendo. Então, assim, quando nós estamos juntas, Bruno até diz assim, nossa, quando Flávia incorpora a psicóloga, ela bota a cabecinha de lado, cruza logo as pernas, cruza as pernas, bota a cabecinha, ela faz assim, mas como é isso mesmo pra você? Vocês não estão no consultório, não sei o quê. Então, assim, eu acho que a maioria dos psicólogos passam por isso, né? Nós carregamos muito... É difícil separar isso da gente, né? Muito, porque somos nós, né? As nossas atitudes. E é interessante que eu acho que a maioria dos psicólogos passam muito por isso, essa imagem meio mitológica, né, do psicólogo. Tem gente que faz assim, Afe Maria, eu não gosto de conversar com psicólogo. Deus me livre, vai olhar para mim e vai dizer tudo, como se nós tivéssemos assim uma bola de cristal que a gente vai, né, digamos assim, desnudar a pessoa e olhar o que está por trás. Aliás, eu fico me perguntando, o que é que tem tanto de mal que está por trás que a gente não pudesse ver, que nem a própria pessoa possa ver. Mas, assim, é uma profissão belíssima,
né? E aqui eu quero parabenizar todos os psicólogos, colegas, amigos, amigas. Temos excelentes parceiros, né? Muitos. E assim, que, como eu falei no início, foram, eu acho que peças fundamentais, né, nesse processo da pandemia, do isolamento. Nós tivemos que nos reinventar, né, buscar as telas. As pessoas falam muito das redes sociais, das telas, mas eu acho que elas foram, assim, a nossa saída para que a gente pudesse abrir esse canal, né, de conversa, de escuta para as pessoas, de uma escuta qualificada, de uma escuta onde pudéssemos compreender mais as pessoas que estavam vivendo esse momento de sofrimento. Então, gente, psicólogo não tem cabaninha de adivinhação. Psicólogo não tem receitinha pronta para problemas, né? Nós temos uma qualificação de escuta que pode direcionar, que pode elucidar, que pode talvez aliviar, né, Ana Flávia? E quando eu chamo Ana Flávia é porque é mais séria, né? Porque geralmente é Flávia ou Flavinha. Que pode elucidar um pouquinho as ideias que estão ali, talvez, um pouco encorpadas, né? Que estão com a névoa, digamos assim, de alguns sentimentos que não estão muito à mostra, né? Mas eu adoro a psicologia, eu não sei como seria fazer outra coisa. Eu, às vezes, sou criticada porque trabalho demais, né? Porque eu me dou demais. Mas, assim, é algo que me deixa feliz, que me completa, né? Trabalhar com você, Ana Flávia, é algo que me deixa muito feliz, muito completa também, como profissional, como mãe, né? Lucas, eu lembro que Lucas, quando estava fazendo o Enem, ele cogitou psicologia, né? E assim, eu fiquei, caramba, será que eu tenho essa influência, né? Mas aí ele foi para outro caminho, hoje é um excelente profissional na área dele, na área da informática, né? Mexe com tecnologia. E eu também tenho isso, né? Eu adoro tecnologia e a gente tem isso um pouco em comum, mas não como profissional. Mas como essas linhas, digamos assim, elas são muito tênues, né, entre os pais, a influência que nós, enquanto pais, temos em relação aos nossos filhos. Que vai ser inevitável, né? Que vai ser inevitável, mas que não necessariamente seja que defina, né? Possa ser que mesmo a gente tendo, digamos assim, uma carreira, uma profissão, que a gente se sinta abrilhantado, feliz, né? Feliz com ela e nela, nem sempre os nossos filhos vão seguir por aquele caminho. E é importante que, mesmo seguindo, que façam outros percursos, que façam outros caminhos, que vão, digamos assim, desbravando o mundo deles e construindo essa própria identidade, né? Então, assim, é sua filha, é sua mãe, sim. Mas eu hoje fico muito feliz que você tenha feito isso. Eu achei extremamente saudável, né? E achei extremamente, digamos, estruturante, tanto para mim quanto para você. Nenhum aprisionamento é saudável, né? E nós não nos aprisionamos. Nós estamos na mesma sala, né? Nossos nomes estão na placa, mas nós não estamos aprisionados. Verdade. Né? E assim, eu queria que você deixasse um recado para, né, seus colegas, suas colegas psicólogas, né, que ao longo do caminho é interessante porque as pessoas parece que tem a gente como dupla, né? É verdade. E somos. Né? E somos uma dupla. Somos uma boa dupla, na verdade. Mas assim, eu quero, já que, né, assim, em comemoração, inclusive, ao Dia do Psicólogo, eu quero lhe parabenizar pela excepcional profissional que você é. E obrigada por ter me apresentado a psicologia de uma forma tão leve e tão suave. Porque eu acho que esse é um detalhe que também me fez optar por essa área, né? Não foi o fato de você ser psicóloga, eu acho que foi a forma de como você faz a psicologia, né? Então, isso me inspira até hoje. Quero parabenizar também todos os colegas de profissão, é uma profissão, assim, linda. Eu amo a psicologia, eu não tenho dúvida do quanto que a nossa profissão tem feito a diferença na qualidade de vida das pessoas, né? Seja dando estrutura
de fato, a uma rotina que realmente precisa, seja criando estratégias comportamentais para lidar com algumas dificuldades que todos nós temos, mas que de uma forma geral é dando sim, tanto autoconhecimento quanto qualidade de vida para as pessoas, para as famílias, né? E eu quero também agradecer aos meus pacientes, porque se eu contribuo com eles positivamente de alguma forma, eu tenho crescido muito com eles, muito mesmo, então também tenho a agradecer a eles. Pois é, era isso que eu ia falar, né? Agradecer às pessoas que também, como os psicólogos, né, com quem eu fiz e faço psicoterapia, é importante que nós, enquanto profissionais, busquemos esse lugar para também sermos ajudados, né? Para que a gente tenha esse exercício do olhar para si e falar sobre si, porque é falando sobre si, escutando a si, que a gente consegue aprender a escutar o outro. Né? Então, esse processo da psicoterapia, né, do psicólogo, é um dos tripés do psicólogo, que é a supervisão, a psicoterapia e o estudo, né, para que nós continuemos investindo nessa profissão, mas em nós mesmos, nos qualificando, para que a gente possa levar um serviço de qualidade às pessoas. Obrigada a todos os pacientes, as pessoas que acreditam que a psicologia possa ajudá-las, né? Porque, como você disse, nós também crescemos nesse espaço, nós também nos modificamos nesse espaço, né? Por isso nós precisamos buscar outros espaços de estudo, de supervisão, né? de psicoterapia, para que a gente vá refinando cada vez mais a nossa qualificação e que a gente possa levar um serviço de excelência. Então, ser psicólogo não é só escutar, né? Ser psicólogo também é dar esse espaço para o outro, para ele ser ele, sem julgamento, né? Sem pressa, sem críticas, sem cobranças. Com aceitação. Principalmente, com aceitação e tentando construir juntos, né? Assim, um novo caminho, menos sofrido, né, com mais possibilidades. Porque sofrimento a gente sempre vai ter, né, nessa vida, como a gente vai ter muitas alegrias também. Então, obrigada, Ana Flávia, minha filha. Obrigada também. Vocês viram que ela não deixou conduzir tanto assim, né? Porque ela é atrevida mesmo, viu? Pois é, então, assim, eu agradeço, né? Isso é ótimo, um bate-papo muito bom. Que participaram da escolha desse nome, né? Eu realmente, assim, eu achei, gente, é meio narcisista esse negócio, ela é atrevida, não quero nada que fale de mim, por que não, né? Eu sou atrevida mesmo, assim, eu gosto de me desafiar. É o seu canal, né? É o meu canal, então é a minha personalidade, é a minha identidade, né? E aí novos momentos atrevidos nós teremos aqui, eu acho que vocês já assistiram aí um que foi a estreia e outros virão, né? Com esse bate-papo leve. É esse o meu atrevimento, é trazer pessoas que possam contribuir com esse espaço. Obrigada. Então, até a próxima.